direction that I could run away with you. Imprisoned by fear, just Eu sou o pull me professor Samuel, de Matemática 1, e hoje a gente vai dar a nossa penúltima aula do ano, que é a aula 14, que é falando sobre as propriedades determinantes. Matriz foi dividida em 3 aulas. Foi dividida na aula 12, que é a aula de matriz mesmo, na aula 13, que é a aula de determinantes, e na aula 14, que é a propriedade dos determinantes. Esse é um conteúdo que, como já falado nas aulas passadas, não cai muito no Enem, e especificamente essa aula é a que menos vai cair. É a que menos vai cair, da gente querendo entrar. Então, tentem dar uma olhadinha por cima da aula e tentar aprender os conceitos básicos, beleza? 1 ou 2 bisus aqui na resolução de determinante vai valer muito a pena. E eu vou falar quais são. Aula 14, propriedade determinante. Aí o fundo aqui eu coloquei, não sei se vocês percebem o fundo aqui, tem uns números caindo. Isso daqui é do filme Matrix. Aí, por aula se tratar de matriz, pensar que faz sentido. Mas deixa aí. Bora lá. Primeiro, propriedades determinantes. Explanação gerais. Eu vou falar na aula algumas propriedades utilizadas no cálculo determinante. O que é isso, Samuel? São algumas características, por exemplo, eu tenho algumas matrizes características, ou seja, matrizes que seguem uma determinada ordem, em que essas características delas influenciam no determinante. Ou seja, no lugar de eu ficar calculando o determinante, tem uma matriz lá, matriz 4x4, vou calcular o determinante dela. Calculei o determinante da matriz. Gastei tempo na resolução da questão. Se eu tivesse me tocado que aquela matriz tinha aquela característica específica, eu já podia deduzir o determinante dela. Então, é isso que a gente vai ver na aula. É economizar tempo na hora das resoluções das questões de determinantes a partir dessas propriedades. Bora lá. Primeira propriedade é a propriedade da fila nula. O que é uma fila? Uma fila pode ser tanto uma linha como uma coluna, como a gente já viu. Propriedade da fila nula. Eu tenho aqui, se todos os elementos de uma fila, ou seja, se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz A forem nulos, ou seja, forem igual a zero, o determinante de A é igual a zero. Isso daí é uma propriedade. Por que, Samuel? Cara, se tu for pegar e fazer o cálculo do determinante, bora fazer o cálculo do determinante por meio daquela propriedadezinha que a gente viu, que a gente escolhe uma fila qualquer. Aí, a partir daquela fila, a gente faz o elemento vezes o cofator. Vocês se lembram das propriedades que a gente viu nas aulas passadas? Era uma propriedade que afirmava o quê? Que para eu calcular o determinante de qualquer matriz quadrada, o que é que eu faço? Eu pego qualquer fila dessa matriz, no caso eu estou pegando a fila 0, 0, 0, vou pegar o elemento, multiplicar pelo cofator desse elemento e somar com a multiplicação do elemento com outro cofator do elemento. Vocês se lembram disso? Aí o que é que tu vai perceber? Que para eu calcular o determinante dessa matriz por essa regra, eu vou multiplicar o elemento com o cofator dele, mais outro elemento com outro cofator dele. Se tu for perceber uma coisa, os elementos aqui são tudo zero. Se os elementos são tudo zero, quando eu for multiplicar o elemento pelo cofator, o elemento sendo zero, vai me ficar 0 vezes cofator. Aí 0 vezes cofator é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Mais 0 vezes cofator, 0. Mais 0 vezes cofator, 0. Mais 0 vezes cofator, 0. Então, dá 0. Então, quando eu tiver uma fila nula, o determinante é igual a 0. Justamente por esse cálculo. Filas paralelas iguais ou proporcionais? Pronto, Samuel. Samuel, se for para tu decorar alguma coisa dessa aula, se for para tu aprender, aprende essa propriedade. Que é o quê? Se eu tiver uma fila qualquer, ou seja, uma linha ou uma coluna de uma matriz, e se elas forem iguais ou proporcionais, eu tenho que o determinante também é igual a zero. Olha aqui, Samuel, como é que se dá isso? Eu tenho essa linha aqui, 2, 5, 8. Nessa matriz, a outra coluna, desculpa, eu tenho uma coluna aqui 2, 5, 8, a outra coluna também é 2, 5, 8. São filas iguais, ou seja, são colunas iguais. Se são colunas iguais, quando eu for calcular o determinante vai ser igual a zero. Isso ocorre? Isso ocorre. Se tu quiser calcular o determinante aí, no teu caderninho, tu vai perceber que vai tudo se anular. Por quê? Porque eu tenho duas filas iguais. Samuel, e o que é essa história de fila paralela? Olha aqui,
eu tenho essa linha, menos 3, 1 e 2. Se eu multiplicar todos os elementos dessa linha por 2, vai ficar menos 6, 2 e 4. Ou seja, essas duas linhas aqui são paralelas. São linhas paralelas e proporcionais. Proporcionais ao número 2. Se elas são proporcionais, então eu tenho que o determinante, quando eu for calcular, vai ser igual a zero. Então, basicamente, essas duas propriedades são as propriedades mais importantes. O determinante da matriz é zero se tiver uma linha nula, ou filas paralelas iguais ou proporcionais. Aí a matriz transposta. O que é tu vai perceber o quê? O que é uma matriz transposta? A matriz transposta é quando eu pego uma matriz e tudo aquilo que é linha nela, eu faço virar coluna. Ó, aqui eu tenho essa matriz, 2, 0, menos 1, é a primeira linha. Vou transformar em coluna. A primeira coluna da matriz composta, 2, 0, menos 1. 5, 1, 0, a linha 5, 1, 0 vai transformar na coluna 5, 0. E a terceira linha, 3, 4, 8, vai transformar na terceira coluna, 3, 4, 8. Aí o que é que tu percebe? Tu percebe que a matriz transposta, essa daqui é a matriz original e essa matriz transposta. Se tu for calcular o determinante delas, vai ser o mesmo determinante. Isso daqui a gente fez até numa questão da aula passada. Que se lembra daquelas assertivas que perdia para marcar qual era a verdadeira e qual era a falsa? Eu provei isso daí. Eu provei que uma matriz transposta tem o mesmo determinante da matriz original. Pelos cálculos você percebe isso. Se você quer ver provando na prática, é só baixar os slides da aula passada e ver a resolução da questão. A outra propriedade é o teorema de Binet. O que é que o teorema de Binet afirma? Que se A e B são matrizes quadradas, ou seja, que têm o mesmo número de linhas e de colunas, e sejam elas de mesma ordem, ou seja, por exemplo, se eu for aplicar o teorema de Binet, eu posso aplicar numa matriz de ordem 3 com outra matriz de ordem 3. Ou seja, são matrizes quadradas que têm a mesma ordem. Ou seja, devem ter o mesmo n e o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Beleza? Aí eu tenho o quê? Eu tenho que, pelo teorema de Binet, o determinante do resultado da multiplicação da matriz A com a matriz B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Deixa eu colocar aqui o garoto para dentro. Pronto. Então, o teorema de Binet basicamente diz isso, que se eu pegar uma matriz, multiplicar uma matriz por outra, o determinante delas vai ser resultado da multiplicação do determinante da matriz original com o outro. Samuel, não estou entendendo. É fácil. Eu tenho uma matriz A, tenho uma matriz B. Aí eu quero calcular o determinante da multiplicação dessas duas matrizes, da matriz A com a matriz B. No lugar de eu multiplicar essas duas matrizes e calcular o determinante, eu posso justamente pegar o determinante da matriz A com o determinante da matriz B e multiplicar eles, que vai dar a mesma coisa. Aí aqui eu coloquei o exemplo. Eu coloquei o exemplo, a matriz 4, 1, 2, 3, que é a matriz A, e a matriz B, que é 3, 0, 1, 2. Qual é o determinante de A? O determinante de A é 4 vezes 3, diagonal principal, que é 12, menos, porque é diagonal secundária, 2 vezes 1. 12 menos 2 é 10, determinante de A é 10. Determinante de B, matriz principal, 3 vezes 2, 6, menos a matriz secundária, 0 vezes 1 é 0, 6 menos 0 é 6. Ou seja, o determinante de A é 10, o determinante de B é 6. Aí o que é que tu percebe? Se eu multiplicar essas duas matrizes, bora multiplicar essa matriz por essa matriz. Bora lá, como é que faz a multiplicação de matriz? Linha, coluna. Eu pego a primeira linha, vou multiplicar pela primeira coluna. 4 vezes 3 é 12. Mais 1 vezes 1 é 1. 12 mais 1 é 13. Aí fazendo do mesmo jeito, vai descobrir essa matriz aqui. Bora fazer o do último termo. Última linha com última coluna. 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6. 0 mais 6 é 6. Ou seja, a multiplicação da matriz A com a matriz B vai dar essa matriz. Bora calcular o determinante dela. Quanto é 13 vezes 6? 13 vezes 6 é 78. Quanto é 2 vezes 9? 18. Como é da diagonal secundária, fica negativo. Vai ficar 78 menos 18. 78 menos 18 é 60. E o que é 60? É 6 vezes 10. Ou seja, é o teorema de Binet. A determinante da multiplicação de duas matrizes
é igual à multiplicação do determinante dessas matrizes isoladas. Isso daqui é bom para a gente já agilizar na hora da resolução. Numa matriz triangular, eu tenho que o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Vocês se lembram que tinha na classificação de matriz tinha dois tipos de matriz triangular? Tinha a matriz triangular superior, em que essa porção aqui é 0, 0, 0, e tinha a matriz triangular inferior, que essa porção é 0, 0, 0. Toda vez que eu tiver uma matriz triangular, o que é que vai acontecer, Samuel? O determinante vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Nesse caso, o determinante dessa matriz triangular é 5 vezes 1 vezes 8, que é 40. Por que isso ocorre? Isso ocorre justamente porque na hora que tu for pegar o zero, tu vai perceber o quê? Na hora que tu for resolver isso daqui para calcular o determinante, tu vai perceber que esses três zeros aqui da matriz triangular vai ficar direto multiplicando. Vai ficar multiplicando isso vezes zero, isso vezes zero, isso vezes zero, isso vezes zero. E o único lugar que não vai ser multiplicado por zero é a diagonal principal. Samuel, não estou entendendo. Bora fazer pelo aquele modozinho. Bora ver todas as matrizes, todas as diagonais. Eu vou pegar esse menos 2 e vai levar para cá. Vai ficar menos 2 vezes zero. Multiplica por zero. A diagonal principal não multiplica por zero. Aí esse zero aqui de cima vai passar para baixo. Vai ficar 9 vezes 7 vezes zero. Zero também. Na diagonal secundária, 9 vezes 0, já tem 0. 2, menos 2 vezes 1 vezes 0, já tem 0, fica nulo. E aqui vai ficar menos 5 passa para baixo, menos 5 vezes 7 vezes 0, tem 0 também. Aí o que é que tu vai perceber? Na matriz triangular, quando tu for calcular o determinante, tu vai perceber que todas vão multiplicar por 0, menos uma, que é justamente a diagonal principal. Samuel, se tiver um elemento na diagonal principal, se um elemento da diagonal principal for 0, por exemplo, se eu tiver 5, 0 e 8, aí o determinante dessa matriz vai ser 0, que vai ficar 5 vezes 0 vezes 8, que é 0. Beleza? Aí eu tenho o quê? Troca de filas paralelas. Toda vez que eu trocar a posição de duas filas paralelas, ou seja, duas linhas ou duas colunas, o determinante dessa matriz vai ficar negativo. Por exemplo, eu tenho aqui essa matriz de 2 por 2. Eu tenho a linha 3, 4, linha 7, 2. Calculando o determinante, vai ficar 3 vezes 2 é 6, vezes 7 vezes 4, 28. Que como é diagonal secundário, vai ficar menos 28. O determinante vai ser igual a menos 22. Se eu trocar os elementos da segunda linha com os elementos da primeira linha, vai ficar a segunda linha se torna a primeira linha, 7, 2. Enquanto a primeira linha se torna a segunda linha, 3, 4. Aí o que é que tu vai perceber? Tu vai perceber o quê? Bora calcular o determinante. 7 vezes 4, 28. 3 vezes 2, 6. Como é diagonal secundário, fica menos 6. Resultado, 22. Ou seja, toda vez que eu trocar uma fila, que no caso aqui a gente trocou a linha, a determinante vai se tornar negativo. Beleza? Aí eu tenho o produto de uma fila por uma constante. Essa propriedade a gente também provou naquela questãozinha passada. Vocês se lembram? Na mesma questão que tinha para pedir provar se era verdadeiro ou falso, tinha essa propriedadezinha. Qual é a propriedade? Como eu já provei na aula passada, eu não vou entrar em detalhes nela. Qualquer coisa, se vocês quiserem ver, é só baixar o slide da aula passada, da resolução da questão, que tem mostrando provando essa propriedade. Qual é a propriedade do produto de uma fila por uma constante? Toda vez que eu tiver uma matriz e multiplicar ela pelo número, não tem aquela propriedade de eu pegar uma matriz e multiplicar ela pelo número? O que é que acontece? O determinante dela vai ser o determinante da matriz original vezes esse número elevado à ordem da matriz. Ou seja, toda vez que eu tiver uma matriz multiplicada por um número, o determinante vai ser igual ao número que multiplicou essa matriz elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz original. Isso daí eu provei na aula passada, é só entrar e ver. Determinante da matriz inversa. Também eu vi isso daí na aula passada. Também eu usei essa propriedade. Então, essa aula está ficando meio que rápida, porque o jeito de provar eu já provei na questão, passo a passo. Determinante da matriz inversa é basicamente o quê? Tu tem que saber o quê? O que é o inverso de alguma coisa? O inverso daquilo é todo... Samuel,
Matematicamente, o que é o significado inverso? Por exemplo, negativo. Um número negativo é um número que tem o sinal menos. Um número ao quadrado é aquele que está elevado a 2. E o que é um número inverso? Um número inverso nada mais é do que eu pegar um número e colocar ele embaixo de 1. Ou seja, qual é o inverso de 3? É 1/3. Qual é o inverso de 5? É 1/5. Qual é o inverso de 1 sobre 3? É 3. Por quê? Vai ficar 1 sobre 3. Aí o 3 passa para cima. Vai ficar igual a 3. Ou seja, o inverso nada mais é do que eu pegar um elemento e colocar ele sobre 1. Colocar 1 sobre ele, beleza? Aí basicamente o que é que tu percebe? Que o determinante da matriz inversa é a mesma coisa que a gente vê na matemática. É igual 1 sobre o determinante do original, beleza? Então, colocando aqui em números. Qual o inverso de 4? O inverso de 4 é igual a 1/4. O inverso de 4 é 1/4, beleza? Ó, o inverso de 4, inverso, esse menos 1 é inverso, é igual a 1 sobre 4. Então, basicamente, o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz original. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse determinante de A e passar para cá multiplicando. Aí o que é que vai acontecer? Determinante de A vezes o determinante da matriz inversa é igual a 1. É outro jeito de eu colocar isso daqui. Beleza? Propriedade de adição de determinantes. Eu tenho que um determinante pode ser decomposto na soma de outros determinantes, iguais ao primeiro, exceto numa coluna J qualquer, mas tal que a soma das colunas J desse determinante seja igual à coluna J do primeiro determinante. O que é isso, Samuel? Basicamente, se eu pegar uma matriz, somar essa matriz com outra matriz e somar novamente com outra matriz, vai dar igual essa matriz resultante. E os determinantes seguem essa lógica, entendeu? Eles seguem essa lógica de soma. Basicamente isso. Isso daqui não vou adentrar muito porque isso daqui não cai em nenhum tipo de vestibular. O teorema de Jacobi é que, adicionando-se a uma fila de uma matriz A de ordem n, uma outra fila paralelamente multiplicada por uma constante, teremos uma nova matriz tal que o determinante é igual. O que é que acontece? Se eu pegar, essa matriz aqui, 1, 4, 4. Se eu somar tudo isso com menos 3, vai ser igual, menos 3, soma 1, 4, 5, 9, menos 3, aí vai dar 3. Macho, isso daqui, é porque isso daqui para eu provar com vocês tem que ser provado com cálculo. Isso daqui não vai cair. Isso daqui não tem a mínima possibilidade de cair. Esse teorema de Jacobi. Não tem. Isso daqui até porque tipo assim, isso daqui já é viajar demais, entendeu? Isso daqui e o próximo, que é a regra de Chiol, já é demais. A regra de Chiol é basicamente a técnica que a gente utiliza para calcular o determinante, que é justamente pegar aquele elemento, multiplicar o elemento pelo cofator dele. Aí isso usando a regra de Chiol. Essas duas coisinhas aqui, o teorema de Jacobi, a regra de Chiol e a matriz de Van der Morte, são coisas que a gente vai utilizar muito em vestibular militar, que não é o foco do Enem, e nem em vestibular tradicional. Então essas regras aqui eu não vou explicar para pegar menos tempo e dá pra gente resolver as questões. Beleza? Bora tirar isso daqui e resolver as questões. Esse slide aqui, eu peguei ele da internet, então eu tô dando aula aqui de acordo com o que eu tô vendo. Isso daqui, cara, já é demais, entendeu? Tu sabendo aquelas propriedades do começo da aula já tá de um bom tamanho. Porque isso daqui não cai no Enem, não tem a mínima possibilidade de cair no Enem. E até em vestibular tradicional, o S, não cai isso, entendeu? Cai na específica, que não é o foco de vocês. Então bora lá, resolução dos exercícios de fixação. Primeira questão. Seja uma matriz quadrada A de ordem 3 e definida por A e J,
Eu quero determinar o inverso dessa matriz. Eu tenho o quê? Eu tenho uma matriz A, essa matriz é de ordem 3, ou seja, ela é 3 por 3, é uma matriz quadrada 3 por 3, em que os elementos dela, A e J, ou seja, os elementos linha, coluna, é determinado por isso daqui. Em que se I, ou seja, se a linha daquele elemento for maior que a coluna daquele elemento, eu tenho que o valor desse elemento é I menos J. Agora, se a linha daquele elemento for menor ou igual à coluna daquele elemento, eu tenho que o valor daquele elemento é menos 1 elevado a soma da linha do elemento mais a soma da coluna do elemento. Aí eu vou calcular o determinante dessa matriz e eu quero o determinante dela? Não, quero o determinante da inversa. Aí a gente vai utilizar aquela propiedadezinha, que o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante da original. Bora lá. Eu tenho A é uma matriz 3 por 3, eu tenho essa regrazinha e eu quero descobrir o determinante da inversa. A sendo uma matriz 3 por 3. Se é uma matriz 3 por 3, eu vou ter esses elementos aqui na matriz. Eu vou ter o elemento da linha 1, coluna 1, o elemento da linha 2, coluna 2, o elemento da linha 3, coluna 2, entendeu? Vou ter essa matriz 3 por 3. Como é que eu vou descobrir os valores desse elemento? Eu vou justamente usar essa lei de formação. Eu vou fazer aqui. Ó, eu tenho um elemento linha 1, coluna 1. Tu vai perceber que o número da linha é o mesmo número da coluna. Se o número da linha é o mesmo número da coluna, eu vou pegar menos 1 elevado a número da linha mais número da coluna. Menos 1 elevado ao número da linha mais número da coluna, que é menos 1 elevado a 1 mais 1, que é igual a 2. Menos 1 elevado a 2 é 1. Aí fazendo aqui, na linha 1, coluna 2, na linha 1, coluna 2, eu vou ter o mesmo esquema. Eu vou ter que o número da coluna é maior que o número da linha. Então, eu vou utilizar essa propriedade. Vai ser menos 1 elevado a número da linha mais número da coluna. Menos 1 elevado a 1 mais 2 é 3. Menos 1 elevado a 3, conserva o sinal de negativo, que vai ser igual a menos 1. Beleza? Samuel, quando é que eu vou usar essa propriedade aqui? Quando o número da linha for maior que o número da coluna. Por exemplo, aqui, nesse elemento linha 3, coluna 1, o número da linha é maior que a coluna. Se eu tenho isso, o que é que acontece? Eu vou pegar e usar essa propriedade, que é pegar o número da linha menos o número da coluna. 3 menos 1. 3 menos 1, que é 2. Então, basicamente, para eu fazer toda essa matriz, 3 por 3, que tem 9 elementos, eu vou usar essa regra. E aqui eu espero que vocês tenham compreendido. Aí eu fiz aqui todas e descobri que a matriz A é essa matriz. A primeira linha tem os elementos 1, menos 1 e 1. A segunda, 1, 1 e menos 1. E a terceira, 2, 1 e 1. Aí bora calcular o determinante dessa matriz. Como é que eu calculo o determinante? Esse elemento de baixo vai para cima, esse elemento de cima vai para baixo, esse elemento de cima vai para baixo, enquanto esse elemento de baixo vai para cima. Vai ficar calculando a multiplicação, somatório da multiplicação dos elementos da diagonal principal. 2 vezes menos 1, menos 2. Vezes menos 1, 2. Conserva o sinal. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Conserva o sinal. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Conserva o sinal. Por quê? Diagonal principal. Da diagonal secundária, inverte o sinal. 1 vezes menos 1, menos 1. Vezes 1, menos 1. Inverte o sinal, mais 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Inverte o sinal, menos 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 1, menos 1. Inverte o sinal, mais 1. Determinante de A vai ser 2 mais 1, mais 1, mais 1, menos 2, mais 1. Corto 2 com 2. Determinante de A vai ser 1, mais 1, mais 1, mais 1, que é 4. Aí, ele quer saber o determinante de A? Não, ele não quer saber o determinante de A. Ele quer saber o determinante do inverso de A. Como é que eu calculo? Aquela fórmula. Determinante de A vezes o determinante do inverso de A é igual a 1. Determinante de A é 4. Eu quero saber o determinante do inverso de A é igual a 1. Então, o determinante do inverso de A, passa esse 4 para cá, vai ficar dividindo. Determinante do inverso de A é 1/4, que é justamente gabarito, letra D de bola. Beleza? Bora resolver essa. Bora tentar resolver essa e outra questão. Sejam A e B números positivos, tais que o determinante da matriz A vale 24, ou seja, o determinante dessa matriz A vale 24. Dessa forma, o determinante da matriz B é igual a, ou seja, a gente vai ter que descobrir o valor de A e B dessa matriz, que o determinante dela vale 24,
E depois, descobrindo o valor de A e B, a gente vai descobrir o determinante de B. Beleza? Bora lá. Eu tenho que A e B, como a gente disse, são dois números positivos. O determinante de A é 24, o determinante de B eu quero saber. Bora lá. Como é que eu vou calcular o determinante de uma matriz 4 por 4? Usando aquela regrazinha que a gente tem. Que regra é essa, Samuel? Eu vou escolher uma fila qualquer, nesse caso eu escolhi a linha 4, vou pegar os elementos dessa fila, multiplicar com seus cofatores e vou somar. A partir daí eu vou descobrir o determinante dessa matriz. A gente viu a aula passada. Se tu não está dominando isso, abre os slides da aula passada e dá uma revisada. Bora lá. Escolhi aqui a linha 4. Qual é o primeiro elemento da linha 4? É 0, vezes o cofator desse elemento, que está na linha 4, coluna 1. Esse elemento aqui é 0, vezes o cofator dele, que está na linha 4, coluna 2. Esse elemento é 0, vezes o cofator dele, está na linha 4, coluna 3. E esse elemento aqui é 1, vezes o cofator dele, que é o da linha 4, coluna 4. Beleza? Aí o que é que tu vai perceber? 0 vezes qualquer coisa é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Somando tudo isso, dá 0. E 1 vezes o cofator do elemento 4, 4, ou seja, o elemento da linha 4, coluna 4, é ele mesmo. Então, o determinante de A nada mais é do que o cofator do elemento da linha 4, coluna 4. Como é que eu calculo isso? Como é que eu calculo esse cofator? O cofator nada mais é do que eu vou excluir a coluna e a linha desse elemento. Ó, esse elemento 4, 4 é esse daqui. Eu vou excluir essa linha, que é a linha 4, vou excluir a coluna 4, vai sobrar essa matriz, que é a matriz 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2A, 0, 2A, 0, 1 menos 1B, 1 menos 1B. Aí eu vou calcular o determinante dessa matriz e vou descobrir justamente o determinante da matriz toda. Por quê? Porque tudo isso daqui é 0 e anulou. Então, bora calcular o determinante dessa matriz. Que está embaixo passa para cima, que está em cima passa para baixo. Esse elemento B que está embaixo passa para cima. Esse elemento 0 que está em cima passa para baixo. Bora lá. Diagonal principal. 1 vezes 0 é 0. Já deixa aí. 1 vezes A vezes B é A. 1 vezes A vezes B é A vezes B. Conserva o sinal porque é da diagonal principal. A vezes B. 2 vezes menos 1 é menos 2. Vezes 0 é 0. Então deixa para lá. B vezes 0 é 0. Deixa para lá. 0 vezes A é 0. Deixa para lá. 0 vezes menos 1 é 0. Deixa para lá. Ah, Samuel. Tu percebeu o quê? Que o valor do determinante dessa matriz nada mais é do que a multiplicação da diagonal principal. E por que isso ocorre? Porque isso é uma matriz triangular superior. Ou seja, a matriz tem 0, 0 e 0. É que nem a gente viu na aula. Como isso daqui tem 0, 0 e 0, na hora do cálculo da determinante, tudo vai zerar e a única coisa que não vai zerar é a diagonal principal, que é A vezes B. Então, o determinante de A é A vezes B. Qual o valor do determinante de A que a gente viu? É 24. Então, A vezes B é 24. O que é que a questão quer? O determinante de B. Como é que eu calculo o determinante de B? Bora lá. Essa daqui é a matriz B. Como é que eu calculo o determinante de B? Diagonal principal menos diagonal secundária. Raiz de B vezes raiz de A é raiz de AB, menos raiz de 3 vezes raiz de 2, que é raiz de 6. Então, determinante de B é raiz de A vezes B menos raiz de 6. Qual o valor de A vezes B que a gente descobriu aqui? É 24. Então, vai ficar determinante de B é igual a raiz de 24 menos raiz de 6. Raiz de 24 é a mesma coisa de 4 vezes 6. Aí esse 4 que está dentro da raiz sai fora como 2, porque raiz de 4 é 2. Então vai ficar aqui raiz de 24 é a mesma coisa de 2 vezes raiz de 6 menos raiz de 6, que é esse daqui, vai ficar igual a determinante de B é igual a 2 raiz de 6 menos raiz de 6. 2 raiz de 6 menos raiz de 6 é igual a raiz de 6, ou seja, o determinante de B é a raiz de 6, é justamente a alternativa D. Última questão, bora fazer essa questão aqui da UES. Dá tempo de resolver ela, é uma questão só teórica praticamente. Tu vai ver que todas as questões são pequenininhas e que só vão basicamente aplicar
aqueles conceitos que a gente viu na aula. Regra de Chió, aquelas outras que a gente viu, que a gente não viu no caso, não é aplicado nessas questões. Se tu for perceber, basicamente, se tu for perceber uma coisa, se tu for perceber, todas essas 5 questões são de vestibulares tradicionais / vestibular militares. Tu vai ver que não vai utilizar aquelas regras. Vai utilizar as propriedadezinhas que eu trabalhei na aula, entendeu? Dos slides iniciais. Por quê? Porque são as propriedades que mais caem. Ou seja, são as únicas propriedades que vocês podem se deparar em um vestibular tradicional. Imagina no Enem, entendeu? Então é por isso que eu foquei nelas. Questão número 3, é uma questão da UES, que tu sabendo a propriedade, tu faz ela que nem eu fiz. De cabeça. Bora lá. Questão número 3. Se U, V, P e Q são números reais não nulos, ou seja, são números diferentes de zero, e os números P, Q e S, que é a terceira linha, nesta ordem forma uma progressão geométrica crescente, ou seja, Q é maior que P e S é maior que Q, uma progressão geométrica crescente. E se além disso o determinante da matriz A for igual a zero, então a razão da progressão geométrica pode ser. Cara, qual é a sacada dessa questão? Tu vai perceber que tu vai ter uma matriz A, em que eu vou ter a primeira linha é U, 2U, 4U. Cara, tu vai perceber uma coisa, que essa primeira linha é uma multiplicação de 2. U vezes 2, 2U, vezes 2, 4U. A terceira linha, V, 3V, 9V, é uma multiplicação de 3. V vezes 3, 3V, vezes 3, 3V vezes 3 é 9V. Aí tu vai perceber que essa linha aqui tem uma proporção e essa linha aqui tem outra proporção. Tu vai perceber que isso daqui é uma PG de razão 2, essa daqui é uma PG de razão 3. Entendeu? Aí o que é que tu vai perceber? Qual é a sacada dessa questão? Se lembra do slide inicial dessa aula que eu falei que são os mais importantes que você precisa aprender? Que são aqueles casos que o determinante é igual a zero? Quais são os 3 casos que o determinante é igual a zero? Quando eu tenho uma fila nula, aqui a questão diz que o determinante dessa matriz é igual a zero. Mas ela diz que os números U, V, P, Q e S, U, V, P, Q e S são números não nulos. Ou seja, são números que não são iguais a zero. Consequentemente, 2U, 4U, 3V e 9B não são zero também. Ou seja, nesse caso de determinante igual a zero, não é por causa de uma linha sendo igual a zero. Beleza? Por quê? A questão nos diz que esses números são diferentes de zero. Qual é o outro caso? O outro caso é quando eu tenho linhas ou colunas com os mesmos valores. Ou seja, filas iguais. Se tu for perceber aqui, U, 2U, 3U é diferente de 2V, 3V e 9V. Não tem como ser igual. E ele diz que isso daqui também é uma PG. Então não tem como ser igual. Pode até ser que seja igual a essas duas. Pode sim, é uma possibilidade. Mas essa possibilidade vai ficar melhor explanada na terceira regra, que é quando eu tenho filas proporcionais. Entendeu? Quando eu tiver filas proporcionais, o que é que vai acontecer? Eu tenho um determinante igual a zero. E é justamente aqui que eu vou aplicar. Tu vai ver que essa fila aqui é proporcional a 2 e essa fila aqui é proporcional a 3. Aí qual é a sacada? A sacada é que, como essa fila aqui é proporcional a 2 e essa fila aqui é proporcional a 3, tu vai perceber o quê? Que uma das formas de se ter um determinante igual a zero é quando duas filas paralelas, ou seja, linhas aqui no caso, de uma matriz forem proporcionais. Nesse caso, tem-se duas filas, ou melhor, duas linhas proporcionais, uma a 2 e uma a 3. Sendo assim, a PG para que o determinante seja nulo pode ter a razão igual a 2 ou uma razão igual a 3, que é justamente essa linha aqui pode ser, para ser igual a nulo, para esse determinante ser nulo, pode ter o valor igual a U, 2U e 4U, ou ter o valor V, 3V e 9V. Entendeu? Se ele pode assumir esses dois valores, ele vai assumir os dois valores dessa PG, que tem razão 2 ou 3. Ou seja, resumidamente, a razão dessa última linha tem que obedecer às duas de cima, que no caso é 2 e 3. Porque para essa determinante aqui ser nula, eu tenho que essa linha tem que ser igual ou proporcional a essas. Entendeu? Então, se for igual ou proporcional a essa, vai seguir uma razão de 2. Se for igual ou proporcional a essa, vai seguir uma razão de 3. Ou seja, as duas possibilidades dessa matriz ser nula é tendo uma razão igual a 3 ou 2, que é o gabarito A.
Beleza? Aí a quarta questão é uma questão também bem pequenininha, eu fiz ela aqui, eu não vou me estender porque já passou o horário da aula. E a quinta questão também é uma questão pequenininha, que é bem autoexplicativo, você vê na resolução, você consegue desenvolver, tendo prestado atenção no que foi explanado na aula. Então, basicamente, pessoal, a explanação final aqui é que, na hora do estudo dessa aula, foque nos primeiros slides, naquelas propriedadezinhas mais básicas, porque elas vão fazer vocês resolverem uma questão de determinante de uma forma bem mais rápida e ágil. Aquela regra de show, aquelas coisas, não cai muito em vestibular tradicional, quiçá no Enem, entendeu? Então, não foquem muito naquilo. A resolução das questões está aí, está no slide. A aula vai ser postada no YouTube e é basicamente isso.